deputado Fernando Rodolfo, da tribuna, rebateu a ala de extrema-esquerda que criticou as propostas legislativas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que restringem os poderes de ministros de cortes superiores. O deputado rebateu o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que disse que não se mexe em instituição que funciona, apontando: ora, as matérias que estão sendo analisadas na CCJ visam justamente mexer com uma instituição que não está funcionando como deveria funcionar. O que nós estamos assistindo neste país de uns tempos para cá chega a ser absurdo, tal a interferência que o Supremo Tribunal está fazendo nos outros poderes. O deputado mencionou as investigações abertas contra parlamentares por suas falas na tribuna, explicando a gravidade da situação. Se falar nesta tribuna resulta em investigação da Polícia Federal, resulta em intimação do Supremo Tribunal Federal, o STF está rasgando a Constituição por ignorar o instrumento da imunidade parlamentar. Falar nesta tribuna com receio de ser alvo de investigação não é algo de uma instituição que funciona. Fernando Rodolfo explicou as propostas que avançaram na CCJ e a urgente necessidade delas. Ele disse: eu quero aqui dizer que, como membro da CCJ, como representante do meu partido na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, eu votarei a favor de todas essas matérias, porque aqui não se trata de um pacote anti-STF, mas sim de um pacote pró-Constituição, pró-Congresso Nacional. Nós precisamos defender as nossas prerrogativas. Eu repito o que disse aqui no começo: é inadmissível e inconcebível que a situação permaneça como está. O parlamentar vem a esta tribuna, fala o que ele acha que deve falar, amparado pelo instrumento da imunidade parlamentar, e no dia seguinte recebe uma intimação do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, dizendo que existe uma investigação aberta contra ele pelo simples fato de ter falado, de ter usado a tribuna desta Câmara. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, público que nos acompanha aí pela TV Câmara, senhor presidente, nós temos assistido nas últimas semanas a base governista nessa casa criticar muito o avanço de algumas matérias na CCJ que chamam de pacote anti-STF. Inclusive, o ministro Barroso chegou até a
publicamente dizer que não se mexe em instituição que funciona. Mas, ora, as matérias que estão sendo analisadas na CCJ, elas visam justamente mexer numa instituição que não está funcionando como deveria funcionar. O que nós estamos assistindo nesse país, de uns tempos para cá, chega a ser absurdo a interferência que o Supremo Tribunal está fazendo nos outros poderes. Hoje mesmo nós tivemos conhecimento de que uma investigação foi aberta contra o deputado do meu partido, Cabo Gilberto, por ele ter feito uso desta tribuna aqui e falado o que ele imagina que tem que falar, que para ele é correto falar. Ontem nós vimos aqui o deputado Marcel também denunciar que está sendo alvo de uma investigação pela Polícia Federal por ter falado aqui nessa tribuna. Ora, se falar nessa tribuna resulta em investigação na Polícia Federal, resulta em intimação pelo Supremo Tribunal Federal, o STF está rasgando a Constituição porque ignora o instrumento da imunidade parlamentar. Falar nesta tribuna com receio de ser alvo de investigação não é algo de uma instituição que funciona. Então, por isso que a CCJ tem avançado nessas pautas. E eu queria aqui pontuar, por exemplo, a PEC 8, restringe decisões individuais de ministros da Corte que afrontam decisões colegiadas do Congresso ou uma decisão do Executivo. Onde é que isso é contra a Constituição? Ora, restringir decisões individuais de ministros, que são as chamadas decisões monocráticas, que afrontam decisões da Câmara, do Senado, ou até mesmo atos do Poder Executivo, antes de tudo, a gente precisa reconhecer que isso é uma interferência direta do Supremo Tribunal nos outros poderes constituídos. E essa PEC, em que momento está contra a Constituição? A PEC 28 trata de suspensão de medidas, a PEC 28 de 2024, que dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros se considerarem que extrapolaram as competências do Supremo. Ou seja, em que momento essa matéria vai além do que se permite? Em que momento essa matéria é contrária à Constituição? Muito pelo contrário, ela visa restaurar, restabelecer a ordem constitucional. Crime de responsabilidade. PL 4754 de 2016. O que é que diz o PL? Estabelece que ministros do Supremo podem responder por crime de responsabilidade se usurparem funções do Legislativo, invasões de prerrogativas. E, mais uma vez, nós estamos aqui diante de uma matéria, de um remédio legislativo que visa combater o avanço do Supremo Tribunal em decisões tomadas pelos outros poderes. E, por fim, o PL 658 de 2022, que trata da opinião política. Ou seja, o PL proíbe o magistrado de expressar opiniões sobre decisões e sentenças. Por exemplo, nós vimos aí recentemente o ministro do Supremo dizer: derrotamos o bolsonarismo. Isso é comportamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Até onde vai o respeito ao devido processo legal? Quando ele se manifesta fora do devido processo legal, quando ele manifesta opinião política. Então, eu quero aqui dizer que, como membro da CCJ, como representante do meu partido na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, eu votarei a favor de todas essas matérias, porque aqui não se trata de um pacote anti-STF, mas sim de um pacote pró-Constituição, pró-Congresso Nacional. E nós precisamos defender as nossas prerrogativas. Repito o que disse aqui no começo: é inadmissível, é inconcebível que a situação permaneça como está. Um parlamentar vem a essa tribuna, fala o que ele acha que deve falar, amparado no instrumento da imunidade parlamentar, e no dia seguinte recebe uma intimação
do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, dizendo que tem uma investigação aberta contra ele pelo simples fato de ter falado, de ter usado a tribuna desta Câmara. Então fica aqui o meu registro, o meu reforço a essas pautas que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa. Senhor presidente, muito obrigado. Peço o registro aqui desse discurso na Voz do Brasil.